Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 13ª sessão ordinária do dia 13 de maio de 2013, da 45ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Roberto Campos, Claudinei Damalho, Rui, Tite, Fernando Betti, José Eduardo, Helenice, Bira, Cláudio, Chaves, Odair Perinotto, Gerson, João Henrique, Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente. Ofício número 397, encaminha a resposta ao requerimento 229, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 398, encaminha a resposta à indicação 209, de autoria do vereador Odair Perinotto. Ofício 399, encaminha a resposta à indicação 218, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 400, encaminha a resposta à indicação número 225, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 401, encaminha a resposta à indicação 227, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 402, encaminha a resposta ao requerimento número 258, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício 403, encaminha a resposta ao ofício 323, de autoria do vereador Roberto Campos. Ofício 404, encaminha a resposta ao requerimento número 234, de autoria do vereador Raimundo Rui e Fernando Betti. Ofício 405, encaminha a resposta ao requerimento número 236, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 406, encaminha a resposta ao requerimento 250, de autoria do vereador Roberto Campos. Ofício 407, encaminha a resposta ao requerimento número 254, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 408, encaminha a resposta ao requerimento número 255, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Do ofício 229 ao 409 estão todos à disposição dos senhores vereadores. 229 ou 409? Encaminha a resposta, ofício 409, encaminha a resposta ao ofício 252, de autoria do vereador Heberson Menezes. À disposição. Ofício 410, encaminha a resposta ao ofício 314, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Em deliberação, o ofício 410. Em votação. Aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Ofício 411, encaminha a resposta à indicação 214, de autoria do vereador Odair Perinotto. Ofício 412, encaminha a resposta à indicação 215, de autoria do vereador Odair Perinotto. Ofício 413, encaminha a resposta à indicação número 216, de autoria do vereador Odair Perinotto. Ofício 414, encaminha a resposta à indicação número 219, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 415, encaminha a resposta à indicação número 230, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Ofício 416, encaminha a resposta à indicação número 232, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 417, encaminha a resposta à indicação 233, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 418, encaminha a resposta à indicação número 235, de autoria do vereador Tite. Ofício 419, encaminha a resposta à indicação 244, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 420, encaminha a resposta à indicação 261, de autoria do vereador Roberto Campos. Ofício 421, encaminha a resposta à indicação 277, de autoria do vereador Fernando Betti. Ofício 422, encaminha a resposta à indicação 280, de autoria do vereador Bira. Ofício 423, encaminha a resposta ao ofício 363, de autoria do vereador Roberto Campos. Ofício 424, encaminha a resposta ao ofício 166, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício 425, encaminha a resposta à indicação do 224, de autoria do vereador Odair Perinotto. Ofício 426, encaminha a resposta à indicação 226, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 427, encaminha a resposta à indicação 229, de autoria do vereador João Henrique.
Ofício 428, encaminha a resposta à indicação 231, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 429, encaminha a resposta à indicação 238, de autoria do vereador Bira. Ofício 430, encaminha a resposta à indicação 257, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 431, encaminha a resposta à indicação 264, de autoria do vereador Raimundo Rui. Ofício 432, encaminha a resposta à indicação 269, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 433, encaminha a resposta ao requerimento número 12, de autoria do vereador Tite. Ofício 434, encaminha a resposta ao requerimento número 198, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 435, encaminha a resposta ao requerimento 235, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 436, encaminha a resposta ao requerimento 238, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 437, encaminha a resposta ao requerimento número 240, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 438, encaminha a resposta ao requerimento 241, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 439, encaminha a resposta ao requerimento 246, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício 440, encaminha a resposta ao requerimento 256, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Do ofício 411 ao 440 estão todos à disposição dos senhores vereadores. Documentos do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 20, de autoria do vereador Fernando Betti, acrescenta os parágrafos 3º e 4º no artigo 3º da Lei 1366, de 7 de julho de 2004, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no município de São João da Boa Vista. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Vereador Fernando Betti. O motivo do projeto de lei, incluindo os incisos 3º e 4º da lei, eu tive uma reunião com o pessoal do Pedregulho e eles estão com problemas lá de desdobro de terra. Então eu marquei uma reunião com... O motivo é que eles não têm o tratamento de esgoto. Eu marquei uma reunião com o carioca da Sabesp e fui tirar com ele a informação como que a gente poderia resolver o problema lá. E tendo em vista que tem mais outros 3 lugares de São João, que são loteamentos antigos, que está com o mesmo problema. Eles não conseguem fazer o desdobro de terra devido a não ter o tratamento de esgoto no local. Então, vendo a viabilidade de outros tipos de forma de tratamento de esgoto junto ao diretor da Sabesp e debatendo com ele a forma de fazer a criação desta lei, fica acrescido no artigo, no inciso 3º e 4º, no artigo 3º da Lei 1336, de 7 de julho de 2004, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano no município de São João da Boa Vista, que passarão a vigorar com as seguintes redações. No artigo 3º, nos casos de loteamentos antigos e não havendo a viabilidade de ligação de rede de esgoto pela Sabesp, fica autorizado o desdobro de terreno, desde que, na apresentação do projeto de construção, seja obrigado a instalação de fossa séptica, indicado pela própria Sabesp isto. No caso aqui, após ser feita a infraestrutura do tratamento de esgoto, fica obrigatória a ligação da mesma pelo proprietário do imóvel. Isso também foi um pedido da própria Sabesp que fosse acrescido na lei. No caso, eu tenho um ofício, que eu encaminhei um ofício pedindo à Sabesp, visando a viabilidade da implantação da rede de esgoto na rua Atílio Tosato e nas ruas das intermediações desta, no bairro do Pedregulho e nos outros 3 bairros. E a Sabesp me disse que, no momento, não há viabilidade da implantação da rede de esgoto. Então, devido a tudo isso, devido à reunião na Sabesp, devido à reunião com o pessoal do bairro, devido à reunião até com o departamento de engenharia da prefeitura, nós chegamos à conclusão de fazer essa lei para abrir a viabilidade do parcelamento de solo nesses locais. Agradeço. Em deliberação. Em votação.
Aprovado as comissões de Justiça e Obras. Ofícios da Presidência. Ofício número 11, da Presidência. Encaminha o balancete da receita e da despesa referente ao mês de abril de 2013. Em deliberação, ofício 011. Em votação. Aprovado a Comissão de Finanças e Orçamento. Moções. Requerimentos. Requerimentos número 284, de autoria do vereador João Henrique, solicita informação sobre o valor do metro quadrado de IPTU de cada bairro de São João. Em deliberação. Em votação. Aprovado, ofício, requerimento subscrito pelo vereador Heberson, Gerson, Dr. Chaves, Odair Pirinotto. Requerimento número 285, de autoria do vereador João Henrique. Solicita informações sobre os bairros que não pagam IPTU. Em deliberação. Em votação. Aprovado, ofício, requerimento subscrito pelo vereador Dr. Chaves, e vereador Heberson, e vereador Gerson e Claudinei Damalho. Requerimento número 286, de autoria do vereador Chaves. Convoca o senhor Alcides Flamínio, provedor da Santa Casa, a comparecer na sessão ordinária do dia 27/5. Em deliberação. Em votação. Aprovado, ofício. Requerimento número 287, de autoria do vereador João Henrique. Solicita informação sobre o número de servidores que são de outras cidades. Em deliberação. Em votação. Aprovado, ofício, requerimento subscrito pelo vereador Dr. Chaves. Requerimento E número... vereador Odair Pirinotto. Requerimento 288, de autoria do vereador João Henrique. Solicita informação ao Executivo sobre a empresa Instituto Nosso Rumo, que está divulgando a realização de concurso público para os preenchimentos de cargos que ainda estão para serem criados, através dos projetos apresentados nesta Casa de Leis. Em deliberação. Em votação. Aprovado, ofício, requerimento subscrito pelos vereadores Fernando Betti, Dr. Chaves, Tite, Odair Pirinotto, vereador Gerson, Heberson e vereador Claudinei Damalho. Requerimento número 289, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a empresa Rápido Luxo Campinas a mudança no trajeto que liga São João ao bairro do Pedregulho. Em deliberação. Em votação. Aprovado, ofício, requerimento subscrito pelo vereador Fernando Betti, Dr. Chaves, Odair Pirinotto, vereador Gerson e vereador Heberson. Requerimento número 290, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita ao Executivo a mudança do ponto de ônibus circular na Avenida Brasília. Em deliberação. Em votação. Aprovado, ofício. Indicações. Indicação número 327, de autoria do vereador João Henrique. Solicita a colocação de um semáforo inteligente para os carros e pedestres em frente à Escola Ângulo, na Avenida Durval Nicolau. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Heberson. Indicação número 328, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita a instalação de sinalização de solo em forma de sonorização ou costelinhas na curva existente na Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, próximo à Praça do Cristo Redentor e à Unify. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Gerson. Indicação número 329, de autoria do vereador Bira. Solicita a pintura da marcação da quadra de esportes no Jardim Guanabara. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador João Henrique e vereador Heberson. Indicação e vereador Rui. Vereador Tite e vereador Odair Pirinotto. Indicação número 330, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita melhorias na estrada do sítio Caiana. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 330, subscrita pelo vereador Odair Pirinotto. Indicação 331, de autoria do vereador Claudinei Damalho.
Solicita a colocação de poste com braço e bico de luz na rua Francisco Rezende de Palma. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Roberto Campos e vereador Fernando Betti. Indicação 332, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a poda de árvore localizada na rua João de Andrade Nogueira, 65. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação 333, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a limpeza do terreno existente na rua Alberto Mendes Júnior, esquina com a rua Maria Helena Feliciano de Oliveira. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Gerson. Presente o vereador Ademir. Indicação 334, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a retirada de uma árvore existente na rua Capitão José Alexandre, altura do número 319. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação 335, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a limpeza do terreno na rua José Jorge da Rosa. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Gerson. Indicação 336, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita informações sobre os túmulos existentes no cemitério São João Batista que não possuem herdeiros. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Tite, Fernando Betti e Odair Pirinoto. Indicação 337, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a doação de equipamentos para o grupo de escoteiros Curupira. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação 338, de autoria do vereador Odair Pirinoto. Solicita a construção de uma rotatória em frente ao posto de saúde do Jardim Europa. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. A indicação 338, subscrita pelo vereador Tite, Fernando Betti, vereador Gerson, Herberson, João Henrique e vereador Claudinei Damalho. A indicação 337 foi subscrita também pelo vereador Roberto Campos. Indicação 339, de autoria do vereador Odair Pirinoto. Solicita a limpeza do mato no terreno localizado ao lado do CEAGESP. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Fernando Betti, vereador Gerson e vereador Roberto Campos. Indicação 340, de autoria do vereador Odair Pirinoto. Solicita a busca de verba para a ampliação do pontilhão da FEPASA, localizado no final da rua Marechal Deodoro. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Claudinei Damalho, Fernando Betti e vereador Gerson. Indicação 341, de autoria do vereador Odair Pirinoto. Solicita a iluminação pública na rua Adorvando José Valim, início da Avenida dos Trabalhadores, no Polo Industrial. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Roberto Campos. Indicação 342, de autoria do vereador Odair Pirinoto. Solicita o redutor de velocidade na rua Santo Antônio e faixa de pedestre em frente ao supermercado Pirinoto. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação 343, de autoria do vereador Raimundo Rui. Solicita a pintura da quadra no Jardim 1º de Maio. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Tite, Fernando Betti, vereador Bira, vereador Gerson, João Henrique, Herberson, Claudinei Damalho e Roberto Campos. Indicação 344, de autoria do vereador Raimundo Rui. Solicita a colocação de cerca viva no final da rua Tiradentes, próximo à linha férrea. Ao prefeito municipal, para os devidos fins. Ofícios do expediente. Ofício número 94 do Departamento Administrativo, Setor de Licitações e Contratos, encaminha cópia do 4º termo aditivo ao convênio número 17 de 2011, que entre si celebram o município de São João da Boa Vista e Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Malheiros. À disposição. Ofício número 95 da Provedoria da Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Malheiros, encaminha resposta 257, de autoria do vereador Chaves. À disposição.
Ofício 96 da Associação Paulista de Municípios encaminha ao Jornal do Congresso e o folder de lançamento do movimento SOS Municípios. À disposição. Ofício número 97 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Convite para participar da passeata de mobilização no dia 17/5, com saída às 9h30 da manhã, do Fonteatro Emílio Caslini. À disposição. Ofício número 98, de Patrícia Maria Magalhães Teixeira Molo, vice-prefeita municipal, encaminha resposta ao ofício número 343, de autoria do vereador Roberto Campos. À disposição. Ô, Ju, onde que tá essas respostas aqui? Eu não tô lembrado disso aqui. No fim. Mas não é coisa, eu fui pedir? Ah, entendi. Ofício número 99 da Sabesp, encaminha resposta ao ofício número 219, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição. Ofício número 100, de Ronaldo Luiz, responsável pelo expediente do setor de trânsito, encaminha resposta à solicitação da Comissão de Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Em deliberação, o ofício 100. Em votação. Aprovado. A Comissão de Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Deixa eu dar uma olhadinha. É da Lei dos Bares que eu convidei ela para ver. Ela não veio e mandou a resposta. Ofício número 101, da Unify. Encaminha os balancetes da despesa e da receita referente aos meses de abril de 2013. À disposição dos senhores vereadores. Telegramas. Telegrama número 14, do Governo do Estado Geraldo Alckmin. Comunica a aprovação de convênio no valor de R$ 270 mil para a realização do 17º Jogos Regionais da 5ª Região Administrativa. À disposição. Esgotado os documentos constantes do expediente desta sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada de inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, não tem nenhum dos vereadores inscrito no pequeno expediente. Declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário a verificação de inscrições para o uso da tribuna livre nesta noite. Senhor presidente, a primeira cidadã inscrita é a senhora Thelma Salles, que falará sobre a lei dos bares, mas não encontra no momento. Próximo inscrito. Próximo inscrito é o senhor José Luiz, presidente da OAB, que também falará sobre o zelo pela Constituição Federal, mas não presente. Encerrada a tribuna livre, passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos senhores vereadores. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Senhor presidente, o vereador João Henrique fará uso. Ju. Ju. Juliana. Alô. Caros colegas, pessoal que está nos assistindo, venho a público expressar o meu agradecimento a um órgão de imprensa escrita de nossa cidade, que em sua edição deste sábado, dia 11 de maio, tornou público o andamento de uma ação que movi contra a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista no ano de 2006, na qual saí vitorioso. Essa que eu entrei, essa ação, é referente desde 92 até 2006. Tá? Então, deixar isso bem claro.
não nos tempos que eu estou como vereador. A publicação do resultado da ação muito me ajuda em relação à prestação de contas, que como vereador, representante do povo, tenho que apresentar para provar de onde se originam meus rendimentos. Digo isso porque, como vereador, estou no centro do foco político e meus passos e ações são seguidos pelos meus eleitores e pela população em geral. Fato, aliás, que me agrada por não ter absolutamente nada a esconder, por me sentir lisonjeado por ser um representante da população sanjoanense nesta casa. Como escolhi tornar público os serviços prestados à população, espero que o mesmo jornal publique quando eu receber o que mereço, demonstrando que estou recebendo é lícito, diferente de muitos que não podem mostrar para o povo o que recebem, pois não conseguiriam provar a origem do seu dinheiro. Espero somente que este jornal publique os valores corretos e não os mencionados na edição, pois assim como eu ajo sempre com a verdade. E nesse jornal foi publicado quase o dobro do que eu tenho direito a receber na ação. E me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Não só eu, como a minha advogada já está à disposição para abrir, já que é um processo público, né? Então, eu queria deixar isso aqui claro para não misturar a pessoa que eu sou hoje como público, como vereador, representante da população, para amanhã ou depois falar que eu usei o cargo, tá, para levar vantagem em alguma ação. Então, deixar bem claro que essa ação foi em 2006, que ela foi entrada, já está para ser recebida, tá? E, aliás, era para ter sido recebido até dezembro de 2012. Né? Mas isso eu deixo na mão da advogada, que eu não estou preocupado com isso, ela sim tem que ver isso para mim. Então, eu agradeço, espero ter esclarecido, tá? E espero que se publique os valores reais, já que a minha advogada, tanto eu, estamos à disposição para passar esses valores. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito. Próxima vereadora inscrita é a vereadora Helenice. Boa noite a todos. Hoje eu uso a tribuna principalmente para as pessoas que estão nos assistindo e para a população em geral. Porque eu acho que a questão da lei dos bares, ela não se restringe a essa sala e nem a essa casa. Então é preciso que a população se conscientize um pouco mais dela e se manifeste. Na quinta-feira, nós tivemos aqui uma reunião, a meu ver, muito produtiva, porque os grupos que aqui vieram souberam manifestar a sua posição. Antes que eu comece a minha propositura e a minha sugestão, eu gostaria de saber se a Casa enviou à promotoria o pedido da constitucionalidade da lei por escrito. Até agora eu não recebi nada. Alguém responde? Foi em nome do vereador Gerson. Ele que pediu para encaminhar. Foi solicitado. Independente de quem foi, eu gostaria só de saber se a promotoria se manifestou. Não? Ainda porque, no meu entendimento, no primeiro momento, para que a gente possa ter certeza como agentes do legislativo e na responsabilidade para que fomos eleitos, nós temos que saber se a lei é constitucional ou inconstitucional. Só isso. Tá? Para que na segunda-feira a gente possa estar vindo aqui e votar muito consciente nessa questão. Eu sei que isso não vai resolver a questão maior, que é a perturbação de sossego, o índice de criminalidade. E por isso, quando eu pedi mais 21 dias, eu pedi para fazer um novo estudo. Eu não pedi para
passar tempo, perder tempo. Muito pelo contrário. Eu pedi porque eu acho que nem eu e nem a população está consciente do que deve ser feito. E a gente precisa de solução. Eu acho que eu trago aqui hoje uma provável solução, se assim a população entender que deva ser ou não. Doutora Ademir citou ela, e há tempos atrás eu já tinha aquela proposta e fui pesquisar, e vim pesquisando. E hoje eu consigo trazer aqui como uma sugestão palpável e legítima. Tá? Como a promotoria não manifesta, eu vou aguardar. Porque até então a Casa tem 3 pareceres de que a lei é inconstitucional. Apenas o parecer da promotoria diz aqui que ela é constitucional. Mas até agora ele não protocola e não formaliza a sua decisão, a sua opinião. Baseada e buscando analisar cada uma das teses, e ainda mais a lei e o problema em discussão, eu gastei um pouco aí de tempo e fui, na verdade, buscar uma forma para que eu pudesse entender que caminho deva ser melhor. No meu entendimento, a mera restrição do comércio de bebidas alcoólicas realmente não resolverá o problema da criminalidade em nenhuma cidade brasileira, nem em nenhum outro estado e muito menos no mundo. Na verdade, nenhuma medida isolada, igualmente como a aquisição de equipamentos policiais, a contratação de novos agentes de polícia, o monitoramento por câmeras em vias públicas ou políticas sociais em gerais, quando aplicadas sozinho, não resolverá esse complexo e intrincado problema que é o da violência urbana. Eu estou falando isso, gente, que me desculpe, mas eu acho que para mim foi interessante fazer esse retrocesso e essa análise. Por isso, eu gostaria de passar a todos, porque eu acho que vai ser proveitoso. No combate à criminalidade, deve-se aplicar conjuntamente essas e outras medidas, sem esquecer que qualquer delas, isoladamente, não poderá ser panaceia para a resolução do problema da violência, que precisa ser estabelecida em parâmetros, pelo menos, aceitáveis. A venda de bebida alcoólica é uma atividade econômica particular absolutamente lícita, porém deve respeitar a regulamentação estadual pertinente, como qualquer outro setor privado, visando sua adequação aos interesses de toda a coletividade. Dentro desse papel regulador do Estado, não pode restar dúvidas de que existe a possibilidade de, observando o interesse coletivo, ser disciplinada a atividade econômica de venda de bebidas alcoólicas, inclusive limitando locais e horários de comercialização do referido produto. Essa regulamentação constitui... Posso continuar? Constitui opção política do ente estatal pertinente que, sem proibir integralmente a comercialização, apenas regula a referida atividade econômica, sem afrontar o princípio da livre iniciativa da atividade econômica prescrita na Constituição Federal. Vencidas as questões da constitucionalidade, isso eu digo, que é possível, o município, pela Constituição, ele pode reger e pode determinar essa lei quanto à venda de bebidas. Analisamos que poderá expedir essa regulamentação genérica, proibindo a venda de bebidas alcoólicas em determinados locais e horários, bem como instrumento normativo, poderá ser utilizado para tanto. O poder de polícia é inerente a todas as esferas da administração pública, ou seja, é repartida entre União, Estados e municípios, de forma comum, concorrente ou exclusiva, dependendo do assunto a ser tratado. No caso específico da restrição à comercialização de bebidas alcoólicas, trata-se claramente de assunto de interesse local,
cabendo ao município discipliná-lo nos termos do artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal. E, como sugestão, eu trago aqui, mas antes eu ainda gostaria de fazer alguns considerandos, muito mais para as pessoas que estão nos ouvindo e para que eles possam refletir. Considerando ainda que, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, o uso nocivo do álcool é um problema global que compromete o desenvolvimento individual e social, resultando em 2,5 milhões de mortes a cada ano. Considerando que, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, o álcool é considerado o terceiro maior causa de mortalidade prematura, invalidez e perca de saúde, e é o principal fator de risco nas Américas, matando mais do que AIDS, tuberculose ou violência. Considerando que uma pessoa intoxicada pelo álcool pode prejudicar outros, colocando-as em riscos de acidente de trânsito ou em razão de comportamento violento, bem como afetar negativamente colegas, trabalho, parentes, amigos e outros cidadãos. Considerando que o consumo de álcool em via pública gera considerável volume de lixo, principalmente em logradouros públicos, com disposição elevada de garrafas fabricadas de diversos materiais, copos descartáveis, bem como cacos de vidros, expondo tanto o meio ambiente como pessoas e dando prejuízos e perigo à população. Considerando que é dever do Estado preservar a tranquilidade e o sossego da coletividade, coibindo a balbúrdia e as algazarras, haja visto a supremacia do interesse coletivo sobre o individual. Considerando, em suma, a necessidade de uma atuação imediata nas questões atinentes ao consumo nocivo de álcool em logradouros públicos, de modo a coibir abusos e práticas ilícitas, garantindo a tranquilidade das pessoas que desejam fazer uso de tais locais ou que necessitam de descanso em suas residências, acentuadamente em horários noturnos, combatendo-se o problema na sua origem, restaurando a almejada paz social que deve ser buscada e obtida. Trago aí, então, a sugestão, que nada mais é do que uma cópia que fui buscar na cidade de Guarapuava, no Paraná, que já tem uma lei. E é essa a minha sugestão, que a gente, mediante ao que o doutor Ademir também já havia sugerido, eu só fui ver da constitucionalidade, porque quando eu fui pesquisar isso, me disseram que não era competência do município, que batia contra a Constituição, mas diante dessa pesquisa a gente vê que é possível e que cabe ao município fazê-la ou não. Guarapuava já tem essa lei que proíbe, a lei é simples, proíbe a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas de qualquer graduação em logradouros públicos do município, tais como ruas, avenidas, rodovias, alamedas, calçadas, praças, ciclovias, dentre outros que a gente achar que foi interessante e que foi adaptado para o nosso município. Guarapuava tem 180 mil habitantes, eu hoje liguei para saber dos resultados, existe uma parceria com a Polícia Delegada, e lá é uma cidade que tem vários parques, então estavam sendo deteriorados por esse mau uso, e foi uma lei que acabou não cerceando o direito de ninguém, mas regulamentando que as pessoas tivessem um livre acesso de ir e vir, só que dentro do espaço público que ela seja norteada. O vereador Cláudio vai fazer uso da tribuna, Cláudio? Não, Lenice, eu posso escrever você e você cede 10 minutos para ela? Pode ser? Não, eu acho que eu concluo. A minha sugestão é essa. Existe a possibilidade de uma lei se a nossa vai ser constitucional ou inconstitucional, existe a possibilidade de uma solução se a população assim entender. Então, vereador Helenice, me permite uma parte? Claro.
Helenice, eu também andei pesquisando com relação a essa lei da proibição do consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas. Tem, na verdade, o pontapé inicial foram na região sul, né? Tem várias cidades, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Joinville, por exemplo, já tem essa lei. E, inclusive, eles conseguiram um espaço para os jovens, né? Porque além de você proibir, você tem que gerar um local onde esses jovens possam se reunir, né? A minha dúvida também, Helenice, será que nós poderíamos fazer essa lei ou ela também bateria nessa possível inconstitucionalidade? Posso Sabe por que, Helenice? A preocupação, quem vai fiscalizar se tem um jovem, por exemplo, usando bebida alcoólica? Seria a Polícia Militar. Teria que ter o convênio da Prefeitura, até posteriormente criar a função delegada. Então, eu não sei se novamente a gente teria esse problema de inconstitucionalidade ou não. Olha, o que eu vejo, por isso eu chamo a população, doutora Ademir, porque eu acho que prefeito nenhum, se esse for um desejo da população, nós como vereadores deveríamos estar fazendo aqui, se a gente achar que essa lei ela resolve, como tem resolvido nessas cidades, é fomentar essa discussão com a população, levando para a população, tirar a população da questão é constitucional, é inconstitucional? Não, existe hoje uma provável solução para essa questão que levou a fazer até essa lei de horário de bares. Então, a população entendendo que é uma solução que ela acolhe, eu tenho certeza, vem do movimento popular esse desejo, o prefeito faz a lei, traz para nós, eu acho que não teria problema, porque eu acho que sendo de âmbito popular, e eu passo por aí, como você mesmo disse, que ela venha do executivo, mas que a gente chame o executivo para essa discussão, se a população entender. Meu ponto de vista, acho que seria uma lei que viria ajudar. Não cercearíamos horário de bar, de nada, mas eu acho que ela contribuiria significativamente para essa organização que a gente está precisando. Porque nossa cidade não é uma cidade de índice altíssimo, de vandalismo, de nada. Então, eu acho que ela vai ser muito produtiva, porque nós vamos criar uma cultura de educação que a hora que você fala Santa Catarina, Paraná, a gente bem sabe que o nível de cultura, de imigrantes que foi para aquele lado, tem uma diferença com a gente. E talvez eles estivessem mais adiantados até. E a gente pode copiar uma coisa boa e uma solução para São João. Vereador, uma parte. Essa lei do que o Ademir sugeriu, realmente isso daí está em trâmite até no nosso estado. O nosso deputado Campos Machado, do PTB, ele já está em tramitação lá na Assembleia. É exatamente essa lei, viu, doutor? Está lá, está nas comissões, já passaram por diversas comissões, e em breve a gente vai ter aí um resultado já estadual já dessa lei aí, né? E aproveita, Helenice, para falar sobre essa manifestação do Executivo. Realmente nós temos que trazer o Executivo num momento tão importante de discussão para toda a nossa cidade, né? E eu recebi aqui 2 cartas, tanto do senhor prefeito e quanto da senhora vice-prefeita, em relação a essa discussão que a gente está trazendo no nosso legislativo, e eles responderam o seguinte, que no momento oportuno o Executivo vai se manifestar, né? Então, eu não entendo assim, que hora que é esse momento oportuno, de fato, né? Então, eu peço assim, encarecidamente, que eles venham também para o debate, né? Que eles tragam soluções ou ideias, que é muito importante para a nossa sociedade. Eu acho assim, cada um na sua competência, cada um com a sua forma de administrar, e a gente deva respeitar. Se eles entendem dessa forma, eu não entenderia da mesma forma. Eu acho que eles estão muito restritos à questão é constitucional ou é inconstitucional. O que eu trago hoje é para a gente sair desse foco da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Eu acho que isso se resolve por si só com a votação aqui dentro, mas isso não vai resolver o problema lá fora. O que eu trago aqui é essa sugestão de um movimento com a população, que a gente possa divulgar aí, quem está me ouvindo nesse momento, que possa divulgar nas redes sociais, se assim achar que essa lei venha para solucionar, independente dessa que já existe. Eu acho que nós temos que buscar solução. Meu ponto de vista, a hora que eu vi
que ficamos nesse impasse, é constitucional, inconstitucional, e que isso não vai levar a benefício quase que nenhum à população, eu me vi na obrigação de buscar uma solução. E tenho estudado essa solução. E chamo aqui os vereadores para ajudar a estudar essa solução. Se necessário for a gente fazer uma reunião para discutir um pouco mais a fundo isso, ligar para as prefeituras que já estão implantando essa lei, que eu acho que é um grande ganho cultural para São João, sem cercearmos e ficarmos na polêmica que a casa está. Eu acho que é produtivo. Por isso, eu quis fazer uso da tribuna nesse momento, mesmo porque a lei vem em votação na próxima segunda, e que ela venha com todos já bem esclarecidos. Mas eu vou trabalhar e peço àqueles que entenderem, independente, não tenho bandeira nenhuma, eu acho que a bandeira seria da população. E eu convoco, mais do que os vereadores, para que a população veja essa lei com carinho, veja essa possibilidade com carinho, e que faça os movimentos nas redes sociais, que converse no botequim sobre a lei, e que a gente possa aí sim fortalecer essa proposta e pedir que o nosso prefeito encaminhe a lei para que ela possa ser constitucional e a casa assim votar. Senhor presidente. Vereador é aperte ou não? É aperte para ele início ou não? Não, seria eu mesmo para falar. Ô Gerson, a tribuna livre, o vereador Gerson está inscrito também. Quer usar ali ou usar aí? Fica à vontade. Fica à vontade. Tem necessidade, tá? Pode ser aqui mesmo sentado. Foi solicitado ao Ministério Público o parecer. Eles estão fazendo um parecer bem técnico, analisando. Tive hoje com o primeiro promotor público, vai ser de vários promotores que vão dar esse parecer. Então, pode ter certeza que até no final da semana será entregue aos vereadores. O interessante é que essa lei trouxe benefícios para vários segmentos, né? Então, a Câmara está bem desgastada em razão disso. Houve um desgaste natural, onde nós poderíamos estar discutindo novos projetos, mas tudo é um aprendizado, é um crescimento para a gente poder conhecer as pessoas e analisar de seguinte forma. Eu acho muito estranho que a gestão passada, que tinha competência legal para analisar essa lei, ficaram omissos. E agora querem jogar a responsabilidade em cima do prefeito, para que ele tome a decisão. Foi colocado nessa Câmara para que nós possamos fazer a votação. O Poder Legislativo tem um poder para isso. Se nós transferirmos a responsabilidade para o Executivo, demonstramos fraqueza no Legislativo. Quem teve a competência na outra gestão de fazer não fez, e agora quer jogar a bomba para o prefeito, o executivo dessa forma? Então tem duplo entendimento, eu não sei se eu consigo entender bem, raciocinar dessa forma. Eu não sei. Mas vale deixar que os ouvintes, que as pessoas que estão assistindo na internet possam analisar, que nós estamos preocupados com a melhor lei, para que se possa ser analisado da melhor forma. É muito fácil transferir responsabilidade para as pessoas, enquanto a responsabilidade somos nós de analisar dessa forma. Agradeço, muito obrigado. Próximo inscrito. O vereador Chaves está inscrito. Ô Chaves, quer usar a tribuna? Está desligado. Eu acho que, bem como a Helenice falou, achei perfeita a fala dela. Não vejo como constitucional ou inconstitucional. A solução apresentada, na minha opinião, está perfeita. Concordo em tudo. E o que eu vejo na lei desde o início é o direito da liberdade. Depois foi colocado pelo vereador Heberson se a lei é constitucional ou inconstitucional. A lei sendo inconstitucional e nós, numa casa de lei, mantendo essa lei, nós vamos estar errados. Então, se ela é inconstitucional, que ela seja revogada e seja feita uma nova lei. E se essa nova lei tem que partir do Executivo, o Executivo tem que encaminhar para a gente. Pois, caso contrário, nós vamos continuar no mesmo erro da Câmara anterior. Então, eu gostaria de parabenizar a Helenice e gostaria que o Executivo se manifestasse, pois está mais do que provado que a lei é inconstitucional.
E bem como disse na quinta-feira, como a Helenice citou, teve a presença do representante da UAB, que foi muito claro na sua manifestação, informando que essa lei é inconstitucional. E o poder de decisão é dos desembargadores e de órgãos superiores, e não do Ministério Público, como estão querendo colocar para o Ministério Público decidir. Não é o Ministério Público que vai decidir, e sim o Legislativo, somos nós. Se é inconstitucional, vamos revogar, vamos partir para uma nova lei, e a Helenice tem o meu apoio e parabenizo pela atitude. Posso uma parte, Chaves? Chaves, eu vejo, você me falou sobre a inconstitucionalidade, realmente eu luto, até agora eu não questionei o mérito. O mérito eu vejo o seguinte, eu acho que poderia ter feito muito melhor um estudo, um plano de estudo. Porque no em São João, foi falado aqui, são mais de 13 mil jovens que temos em São João. E nós não temos nenhuma política educacional ou referente para esses jovens que estão aí na cidade, né? Então eu acho que teria que ter um estudo muito mais avançado para que eles tivessem feito na hora dessa lei, né? Não foi muito bem debatido. Eu vejo dessa forma. Embora muitos falem que foi debatido, mas aí está o Contur, que até então existia na época, que é contra. É 2 conselhos. O Conselho de Turismo falou, eu não fui analisado, eu não fui chamado para o debate. E é um conselho que está falando que essa lei, para a nossa sociedade, não tem validade. Ele falou, foi claro aqui, o Conselho de Turismo. Agora, Conselho de Segurança e Conselho de Turismo não está na mesma balança para a cidade? Então, eu acho que nós temos que analisar os 2 lados. Nós sabemos da importância da lei perante o Conselho de Segurança. Ninguém questiona isso. Mas também temos que entender o Conselho de Turismo, que também é fundamental para uma cidade, né? Então, eu vejo dessa forma, doutor. E a questão da inconstitucionalidade e da constitucionalidade, eu levantei sempre que é o vício de iniciativa. Até então, eu não discuti mérito. O mérito, se for discutir, eu prefiro ficar 1 ano até que chegue uma conclusão necessária que dê respaldo para todos os setores, né? Então, eu não vejo assim, simplesmente para assinar e fazer e pronto. Eu acho que tem que ter uma análise bem profunda, com critérios. E com pesquisas reais, né, com institutos reais. Não simplesmente fazer um levantamento, né? Então, eu vejo a importância da nossa cidade ver tudo isso daí. E cabe a nós, vereadores, analisarmos de verdade a questão da constitucionalidade. Eu brinco aqui, Helenice, que você falou que está 3 inconstitucionalidades contra nada. Eu falo que a MDJ deu meio ponto, né? Então ficou 3,5 a meio ponto, quer dizer, 3,5 a meio ponto, né? Por causa dessa divergência. Agora, quanto ao Ministério Público, eu já vou adiantar, embora nós pedimos um parecer para o Ministério Público, mas para mim é suspeito. Essa é a visão que eu tenho, independente do que venha. Tá? É suspeito, mas é importante para a casa analisar. Mas essa já é a minha posição. Eu acho que o Chaves foi feliz quando disse que não é o Ministério, é a promotoria quem decide sobre o assunto. É apenas um parecer. Vai caber à Casa de Leis, diante do parecer dele, com 3,5 que você fala, fazer a votação. Quando eu peço por escrito, é só para que cada vereador tenha em mãos, formalizado, para que ele possa definir o seu voto. Nós todos vamos ter, então, pelo que você fala, 3,5 votos, apontando que ela é inconstitucional, e com certeza o voto deles apontando que ela é constitucional, e cada vereador vai fazer aquilo que a sua consciência pedir. Próximo vereador inscrito, vereador Roberto Campos. Eu mesmo. Não, eu não estava inscrito não, mas é sobre esse assunto mesmo. Vou insistir, tá? Espero ainda, já que nós temos que fazer a votação dessa revogação da lei ou não na próxima segunda-feira, eu espero ainda que o Executivo me mande uma resposta do ofício que eu fiz, né? Em razão de ser uma lei de assunto complexo, acreditamos que não só o Poder Legislativo, mas também o Poder Executivo deva se envolver nessa discussão, se manifestando sobre a matéria em questão.
Diante disso, gostaríamos de saber a opinião da Vossa Excelência, que eu encaminhei isso ao prefeito municipal, sobre o assunto apresentado, uma vez que cabe ao Executivo a aplicabilidade da legislação municipal, independente se ela saiu do Executivo, independente se ela saiu do Legislativo. Eu não tive resposta ainda. Eu não ia comentar nada, mas isso aqui, o que me preocupou é que chegou uma resposta, e totalmente errada, da vice-prefeita. Ela encaminhou um ofício, resposta de autoria do vereador Roberto Campos. Esse ofício não foi meu, eu estou vendo aqui, esse ofício foi do Heberson. Ela encaminhou uma resposta como se eu tivesse perguntado isso a ela. Mas até aí tudo bem. Mas ela deixa bem claro aqui que, considerando que a iniciativa de revogação da referida lei foi do Legislativo, entendo que a discussão da presente norma legal deva ser dessa casa e de segmentos da sociedade, e que o Executivo deva se manifestar no momento oportuno. Eu só espero que não venha esse tipo de resposta para o meu ofício. Que momento oportuno que é esse? Tá? Eu vou só explicar. De repente, isso é opinião minha. Tá? Lá atrás, quando essa lei foi criada, foi super importante, por incrível que pareça, saber a opinião do prefeito na época, do senhor Nelson Mancini Nicolau. Tá? Ele era contra e ponto final. Ele se manifestou. Tá? E foi importante pelo seguinte, os vereadores na época, os 10 vereadores, tá? Não sei se o doutor Ademir, o Claudinei, o Tite e eu concordam comigo ou não, mas para mim foi muito importante, porque naquele momento, uma vez que o Executivo se pronunciou contra e o Legislativo entendendo naquele momento que tinha que fazer alguma coisa para a sociedade até então, sociedade esta que parecia na Câmara Municipal todos favoráveis. Deixar bem claro uma coisa, tá? O doutor Ademir, o Tite e o Claudinei, me corrija aqui se eu estiver errado. Parte contrária, tirando o Nelson Nicolau, que nunca escondeu que ele era contra, tá? A parte contrária apareceu depois de 9, 10 meses nessa casa, que até então só aparecia pessoas favoráveis. Fora as instituições, CONSEG, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público. A última que apareceu até então, é até engraçado, os 10 vereadores, não foi assim votando da noite para o dia, não. Ele estava preocupado na época também com relação à geração de empregos. Agora, o que fez os vereadores realmente votar, chegou o momento que votou, eu me lembro direitinho, foi quando o presidente da Associação Comercial chegou dizendo também que era favorável. Ora, todo mundo é favorável, não existia parte contrária. A parte contrária foi se manifestada ali 9, 10 meses. Tá? E normal, não tem nada de errado o pessoal se manifestar também não. Então, veja bem, e naquele momento, o que os vereadores... Por que eu estou contando a história para vocês do que aconteceu? Porque foi importante saber a opinião do prefeito, porque uma vez que o Legislativo entendendo que tinha que atender a sociedade naquele momento, daquele problema que estava acontecendo, sabendo que o Executivo era contra, jamais faria lei, o Legislativo resolveu fazer. Então, é tão complexa essa lei, eu penso da seguinte maneira, ela tem que ser... por partes. Veja bem, se nós soubéssemos a posição do prefeito atual, de repente ele é favorável. O que nós estamos discutindo aqui, gente? Se ele é favorável, tá? E se está essa questão da constitucionalidade ou não, revoga-se na hora e já vai vir o projeto. Tá? Olha como seria simples. De repente, ele é contra. Tá? Então aí cabe os vereadores saber se ele é contra, não vai vir do Executivo. Vamos manter ou não vamos? Então é importante sim, gente, e volto a falar, a aplicabilidade da lei cabe ao Executivo. Momento oportuno para mim, tá? É esse. Falta uma semana para nós votarmos essa lei. Tá? Então eu gostaria que nessa semana chegasse uma resposta, não esse tipo de resposta. Se bem que essa resposta aqui foi com relação... esse seu ofício foi pedido para... da reunião. Não, tudo bem. Então, eu acho que o momento do Executivo se manifestar é esse. Tá? É um assunto complexo, tá? Independente da constitucionalidade ou não. É interessante os vereadores saber. Como foi importante nós sabermos a opinião do ex-prefeito Nelson Nicolau, tá? Que se manifestou, perfeito. Tá? E o Legislativo tomou uma decisão. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito. Encerraram, senhores vereadores. Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos.
Isso é seu, então, tá?